Começando a gravação, muito boa tarde a todos vocês. Então vamos continuar, né, com conteúdo. Eu vou fazer uma breve revisão do que a gente passou na segunda-feira, né? Eu não estou acostumado com dar 2 aulas por semana, eu sempre falo semana passada, na próxima semana, mas o que a gente viu na segunda-feira. E aí eu vou passar rapidinho hoje o conteúdo. Então hoje a gente começa conteúdos um pouco mais técnicos, mas não necessariamente menos filosóficos, tá? A gente vai continuar nessa linha de entender o processo de aprendizagem e o processo de construção do conhecimento científico, tá joia? Então, a gente falou rapidinho sobre o histórico da educação, e aí a ideia era ter pego esse gancho da questão da busca pela verdade, passando pela formação de mão de obra, até a gente chegar na organização das universidades, né? E trazer um pouquinho desse contexto para dentro da estrutura do ensino do Brasil, como ela é organizada, quem é responsável pelo quê, como é que funciona. E no ponto talvez mais importante para a gente aqui, a gente conseguir chegar então na situação atual. É isso aqui que a gente está interessado em entender, né? E eu dei uma atividade para vocês. Se alguém não. Se é a primeira vez que está entrando na sala, porque acabou de passar o processo de matrícula, depois entra, bate um papo comigo. Tem os links, depois eu passo os links dos vídeos antigos para vocês darem uma olhada. Mas a ideia da situação atual é justamente a análise que eu pedi para vocês fazerem de atividade. Está aberto até dia 23, que eu sei que ainda vai ter bastante gente que vai entrar, e eu queria ter esse panorama inicial. A ideia então é vocês lerem um pedaço da legislação brasileira sobre educação, especificamente aquela que trata da questão das engenharias, então como a engenharia tem que ser tocada, como a engenharia tem que ser executada, é isso que a gente vai analisar, são as diretrizes nacionais curriculares, e olhar dentro do projeto do curso de engenharia eletrônica que foi aprovado ano passado, que é o que vocês estão trabalhando, entraram agora, ingressaram nessa grade, como ele trata essas questões da competência. E aí, fazer uma primeira análise reflexiva sobre essas competências. Será que quem pensou no curso pensou certo? Ou a importância delas é tudo 100% importante? Não, não é tudo 100% importante. Mas o quanto eu acho que cada uma dessas competências é importante? Você vai pegar cada uma das 12 competências e falar, olha, eu acho que ela é importante 9, não, acho que é importante 5, não, não é importante 2, ou não serve para nada, 0. Então, vocês avaliarem, com o conhecimento que vocês têm hoje, a ideia é justamente a gente conseguir ter esse feeling de onde a gente está, para a gente entender o que é legal e o que não é legal. Vocês, além de falarem qual é a importância daquele tema, vocês também conseguirem falar o quão preparado vocês estão naquela atividade. Algumas coisas, como eu comentei na aula passada, obviamente que vocês nunca viram na vida. De maneira padrão, tá? O aluno padrão nunca viu hardware, nunca viu software no ensino médio, na graduação, não faz parte do currículo. Então, a sua formação prévia é 0, nunca viu aquele assunto. Ou não, eu fiz um curso técnico, eu fiz alguma coisa, ou seja, você tem um conhecimento naquela área. Algumas formações são formações que chamam de formações humanísticas, não técnicas. Então, capacidade de trabalho em equipe, trabalhar com ética, entendimento de como faz a gestão de um projeto. Algumas dessas coisas a gente consegue adquirir mesmo não tendo uma formação formal, não ter sido um ensino formal, mas a gente conseguiu com as atividades do dia a dia, ou mesmo no ensino médio, com a convivência com as pessoas. Então, analisar o quão importante você acha que é, o quanto você acha que você está, qual nível você está hoje, e por fim, uma terceira nota, isso para cada uma das competências, uma terceira nota onde você vai falar o quanto você espera ou o quanto você acha que a universidade tem condição de te ajudar. Isso vai ser interessante para a gente conseguir entender o que você está esperando da universidade, o que você está esperando que a gente consiga te ajudar. Isso pode e vai ajudar bastante a gente a analisar o andamento, o funcionamento do curso, principalmente nessa grade nova, que é bastante diferente. Tá? Mais alguma dúvida? Alguém comentar? Então, rapidinho, a gente passou isso na segunda-feira. E agora a gente vai entrar no conteúdo especificamente em memória, tá? A gente falou entre essas duas primeiras sobre a questão do aprendizagem. E agora a gente vai comentar
sobre a memória humana. E, na verdade, nesse primeiro contato, eu vou adiantar uma aula que vai ser repetida com um viés um pouco diferente, com uma proposta um pouco diferente no semestre que vem, dentro da disciplina de Engenharia de Fatores Humanos, Engenharia de Usabilidade, que é a ELT E02, praticamente a sequência dessa disciplina. Lá a gente vai falar sobre capacidades e limitações, mas aqui também a gente começar, é interessante a gente entender. E isso vai nos ajudar a entender por que em algumas situações é muito difícil a gente aprender. Então, ou por que tem coisas que eu tenho mais facilidade, por que tem coisas que eu tenho mais dificuldade de aprender. É justamente isso que a gente quer tentar entender um pouquinho. A primeira diferença para a gente analisar são as questões de limitações físicas e cognitivas. Tá? Limitações físicas é mais claro a gente enxergar. Então, a gente quase ninguém, ou ninguém consegue, sei lá, parafusar 4 parafusos ao mesmo tempo. Você só tem 2 mãos. Ah, mas tem um monge no Himalaia que treinou a vida inteira e ele consegue parafusar com os pés também. Tudo bem. 5, 6, 10, 18, a gente tem um certo limite que a gente consegue trabalhar com isso daí. Então, os limites físicos são mais fáceis, tá? Eles são um pouquinho mais tranquilos da gente entender. Um pequeno parênteses, Henrique, eu tô gravando, mas tô gravando pelo OBS. A qualidade fica um pouquinho melhor do que pelo Meet, tá? Então depois eu subo isso no YouTube pra gente dar uma olhada. Então, as limitações físicas, elas são um pouco mais simples da gente entender. Porque elas são visíveis. Então, assim, por mais que a gente tenha treinamento, trabalho, que a gente tenha a análise do corpo humano, é difícil a gente conceber um ser humano correndo 100 metros rasos abaixo de 7 segundos, abaixo de 8 segundos. Quem sabe até abaixo de 9 é difícil a gente conceber isso. Ah, mas lá em 1950 o recorde era 12 segundos e ninguém achava que podia baixar de 10. O Usain Bolt aí, dia sim, dia não, ele faz 9.8, 9. Baixou muito. Quer dizer que a gente vai conseguir, não consiga melhorar essa? A gente pode, a gente não precisa falar que a gente não tenha condição, só que existem limites físicos. A gente não vai conseguir fazer 100 metros rasos em 5 nanosegundos. Nem a luz não deve fazer isso, 10 a menos 9, né? Então, há sim limitações físicas, isso é muito claro. E o problema é quando a gente está pensando nas limitações, e aí sim, muito mais críticas, as nossas limitações cognitivas, a nossa capacidade, ou principalmente a nossa incapacidade de conseguir processar muitas coisas em muito pouco tempo. Então as habilidades cognitivas elas são mais difíceis, tá? A mesma coisa quando a gente vê no espectro, tudo que trabalha com o cérebro, tudo que a gente trabalha com as questões cognitivas é mais difícil da gente explicar. A gente não está muito acostumado a perceber esse tipo de coisa. Então, a questão cognitiva, como aprender, qual é o processo, como é que funciona, a gente tem que olhar com calma. Mas elas são tão impactantes quanto as limitações físicas. Então nós temos que ter muito cuidado para não tentar estressar uma coisa que é cognitivamente impossível. Tá? Nós temos limitações, a gente não consegue passar daquilo. Tá, o que é cognição? O que é o processamento cognitivo, né? Então vamos lá. A ideia de processamento cognitivo é aquela estrutura de receber estímulos do meio externo, processar isso utilizando uma ou mais estruturas de cognição, percepção, atenção, memória ou outros processamentos de órgão superior, e dar uma resposta. Então eu quero entregar uma determinada resposta para alguém, para alguma situação, para alguma solução. Então,
Como a gente faz isso? Como é que a gente consegue colocar? Esse é o processo que milhões e milhões e milhões de anos depois culminaram no ser humano e a estrutura cognitiva cerebral que a gente tem hoje. Mas os estímulos externos, eles são capturados pelos nossos sentidos. Tato, visão, olfato, paladar, audição. Então, a gente consegue receber essas informações. Elas são enviadas para nossa caixa cerebral e a gente entende dentro do cérebro esses caras. Através das ligações dos neurônios, aí é onde a gente tem uma certa noção, mas não é tão clara. Essa combinação desses sinais elétricos geram uma saída que pode ou não representar uma determinada ação, uma determinada resposta motora. Então, essa resposta motora, ela vai depender, sim, da nossa entrada, de o que está entrando de informação, mas também essa informação, como ela é percebida pelo nosso cérebro, e aí a gente sabe como que a gente pode ter uma entrega ou não ter uma determinada saída. Então essa é a estrutura que a gente tem hoje. Vamos estudar cada uma dessas etapas e em cada uma delas tentar entender quais são as limitações ou o que nos ajuda ou nos impede nesse sentido. Então, as entradas são os estímulos sensoriais, tá? Isso é a parte mais tranquila que a gente tá um pouco mais acostumado, né? Então a gente tem essas informações colocando. E a gente consegue, através dela, extrair detalhes, extrair sensações, extrair informações do ambiente. Nós temos limitações, então quando é comum, né, por exemplo, um pai ou mãe ouvir o filho gritar ou chorar dentro de uma série de outros barulhos, ele consegue identificar que aquilo está acontecendo. Então, às vezes, está aquela barulheira toda, não está nem ligando. No meio da barulheira tem a barulheira do filho e ele, opa. Por quê? Porque eu consegui excluir todas essas outras informações e prestar atenção naquilo que é importante. Isso acontece com a gente no dia a dia. Imagina, você está numa conversa, acontecia, né? Pré-pandemia, a gente tá todo mundo reunido, batendo papo, conversando. De repente, alguém do outro lado da sala fala seu nome, você, oi, tudo bem? Você vira, mas você nem estava prestando atenção, mas automaticamente o teu cérebro percebeu aquele trecho, aquele sinal elétrico que veio do processamento auditivo e falou: isso é o meu nome, se é o meu nome eu tenho que prestar atenção, porque toda vez que alguém me chama pelo nome, alguma coisa está acontecendo, então eu quero saber o que então você vira para procurar a fonte daquele ruído. Notem, você fez isso mais ou menos automático, você nem prestou atenção, você não estava prestando atenção nas outras conversas. Só que há as limitações. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, uma surdez em determinados ambientes, né? Uma UTI é um local crítico que tem muito equipamento, muitos desses equipamentos dando alarme, e acontece de, às vezes, algumas pessoas não conseguirem ler aquelas informações, porque é muita coisa ao mesmo tempo, você não consegue prestar atenção em todas elas ao mesmo tempo. Não conseguindo prestar atenção em todas elas, você pode cometer algum erro, você pode ter algum problema, você pode ter uma série de problemas relacionados a isso, né? Então você desconsidera algumas coisas, porque senão o cérebro fica sobrecarregado e não vai para frente. Ele não dá conta de continuar. Então, as entradas são os estímulos sensoriais, que a gente pode ter um sistema semi-automático que, inclusive, descarte ou preste atenção em coisas que a gente se acostumou a prestar mais atenção, que a gente se acostumou a descartar, né? Então, quanto menos você presta atenção em algum detalhe, mais aquilo começa a passar desapercebido. Depois que isso entra na cabeça, a gente vai estar preocupado com os processamentos, né? Como é que a gente processa essas informações e como é que elas chegam, que tipo de decisão, o que a gente consegue fazer com isso, né? Então, a primeira análise cognitiva que a gente faz é a percepção, é perceber dentro daquele sinal bruto, daquela imagem, uma informação, um detalhe. Eu já comentei um pouquinho isso quando a gente falou das entradas, mas conseguir identificar aquilo que a gente quer.
E nós somos fantasticamente bons em perceber um monte de coisas. O problema é que a gente ficou tão especializado em perceber algumas coisas que a gente consegue ser enganado. A gente acha que está vendo coisas que não estamos vendo, né? Então, a gente vê uma informação, a gente interpreta aquela informação de maneira distinta. Aqui em cima, quantos de vocês estão vendo um cálice? E quantos estão vendo duas pessoas, dois rostos, um de frente para o outro? Né? Tem um outro exemplo que é do Carrefour. Que isso é a utilização de espaço branco em cima para criação de mensagem. Vocês já viram, já lembram o exemplo, já viram o logotipo do Carrefour? Deixa eu até fazer um adendo aqui. Olá, Carrefour. Imagens. Cadê mais? Imagens. Estão vendo aqui o símbolo do Carrefour? Não sei se vocês já viram, já conheceram. Vocês estão vendo a letra C do Carrefour? Aqui em cima, ó. Se você olhar, ó, começa aqui, dá a volta lá em cima, desce, ela vem aqui embaixo. Não são duas setas aleatórias, o símbolo do Carrefour. O símbolo do Carrefour é a letra C. Né? Assim, ó, você tem a letra C aqui escondida. Muita gente já fez compra, vai no Carrefour da semana e nunca viu a letra C no logotipo do Carrefour. Porque é uma maneira. É difícil a gente conseguir perceber coisas no espaço negativo. A informação está no branco. Ela não está nas setas, ela não está nas outras duas coisas. Então, isso é uma coisa muito comum, que é o mesmo efeito que está acontecendo aqui. Então, assim, a gente tria as informações, a gente pode acabar perdendo algumas coisas relacionadas a ela. Então, não é incomum isso sumir da nossa mente. E a gente o ser humano é facilmente enganado. Quantas pernas tem esse elefante? Tem aqui 1, 2, 3, 4, peraí, 5. Peraí, deixa eu contar diferente. Eu tenho 1, 2. Pera, o que é? 3. Não, mas peraí, esse aqui é a perna, mas ela não. Tá, alguém fez essa bagunça aqui justamente para zoar com a nossa mente. Então, essa utilização de espaço, essa noção de percepção, ela acontece. Tá? Então, a gente acaba perdendo isso. Imaginem, a gente foi tão treinado, mas tão treinado a utilizar, a aprender a ver as coisas de acordo com a realidade, que se alguma coisa foge um pouco, nosso cérebro tenta encaixar aquela informação dentro daquilo que ele entende como normalidade, como realidade. E isso vai impactar absurdamente a maneira como a gente experimenta essas informações. Então, falhas de percepção acontecem. Diga, alguém quer perguntar aí? Existe alguma coisa, então, como não saiu na gravação, né? O aluno perguntando sobre o efeito de Gestalt, de entender o todo para a gente conseguir compreender as partes. Isso é um nível de processamento um pouquinho mais alto. Aqui a gente está falando num nível um pouquinho mais baixo em termos cognitivos, é a questão da ilusão. Então não é o não compreender, é eu conseguir. Quer dizer, eu tenho falhas que a minha percepção não enxerga quase lá perto do nível biológico. Tá? A gente não está ainda numa coisa muito avançada de percepção de significado, talvez. É um pouquinho mais baixo, tá? Mas tem esse efeito também, a gente deve comentar com ele em algumas aulas para frente. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais nos estímulos mais simples. Então, concentrar muito em um lugar, a gente perde informação dos outros.
Então, na hora que você presta atenção em uma coisa, você simplesmente começa a ignorar outras informações. E tem maneiras de reduzir esse problema e de amplificar esse problema. Ninguém quer bater na hora que você está descendo com o avião. E uma das coisas muito difíceis é acertar a pista. Acertar onde é a pista. Então, uma das coisas que a gente perde completamente a informação é a noção de altitude quando você está pilotando o avião. Então o pessoal inventou um negócio bem interessante, chama PAP, né? O PAP Lights. Se vocês olharem aqui, ó, ele tem 2 fachos de luz. Tem um facho de luz branco para cima e um facho de luz vermelho para baixo. O que acontece é que o ângulo desse cara, né? O ângulo alfa e beta desses caras, eles são distintos para cada uma dessas luzes. De modo que se você estiver vendo todas elas brancas, você tá com o avião muito alto e aí você está enxergando todos os brancos. Se você chega no ângulo correto, você vai ver 2 brancas e 2 vermelhas. Se você estiver muito baixo, você vê as 4 vermelhas. Então a gente compensa a falta de habilidade de cognição, a gente bater o olho na pista e conseguir interpretar corretamente a altura e distância, dadas as questões de velocidade que estão atreladas dentro do avião. É o que a história humana não nos habituou a tentar fazer medições de distância, espaço e previsão de tempo, de deslocamento de objetos andando a 700 km por hora. Né? No mundo normal, no máximo, você vai ter um animal que, sei lá, corre a 90 por hora, 80 por hora. A gente está acostumado com essas faixas. 700 km por hora é quase 10 vezes maior. Se eu for pensar o ser humano, deve ser umas 15 vezes maior que a máxima velocidade que a gente consegue correr. Então, a nossa percepção não acompanha. Então, a gente precisa de informações extras. Aqui vocês podem ver funcionando. Não sei se vai dar para ver legalzinho, mas começa com 2 vermelhos acesos. A imagem tá também ruizinha. E aí ela cai, na medida que o avião começa a se aproximar, ela fica um vermelho aceso e 4 brancos. Mas aí tá tranquilo, porque você já tá próximo da pista e a informação de rotina já aconteceu. Mas essa é uma maneira que eu implemento um feedback visual mais simples para a gente não correr o risco de perder esse tipo de informação. E esse efeito é muito mais comum que a gente imagina. Aqui tem um pequeno videozinho, eu vou passar para vocês. Isso, se der tudo certo. Que é uma... Eu não consigo... Vamos lá... Vídeos nunca funcionam. Deixa eu só... Ah, tá aqui. Esse é um teste de atenção seletiva. Basicamente, vocês têm que contar quantas vezes a bola vai ser passada entre os jogadores que estão de branco. Obviamente, eu vou continuar falando ao longo do vídeo, para não ficar aquele silêncio interminável, para ajudar vocês a não perderem a conta. 17, 18, 5... A gente vai fazer uma estatística logo para a gente analisar quantas vezes. Então, eu não consigo dar pause. Quantas vezes? 15. E voltou inteiro. Vai ser bom. Alguém colocou 13, 15, eu fiz você perder a conta, azar, problema seu. Vocês podem, acho que uns 20 tá bom, vocês podem continuar contando. Mas a grande pergunta é, vocês viram um gorila? Alguma galera aí não... Então, ó, vocês não estão enxergando o gorila? Tá aí, ó, ele entrou, tá aqui, passou na nossa frente, fez a dancinha e continua. E não vê, pessoal. Você viu um trem preto passando, você achou que era a resposta correta é 15. Você achou que era um membro da outra equipe, mas pessoal, é um gorila. Como é que você não enxerga um gorila passando no meio do vídeo, né? E realmente é um efeito
que acontece, tá? Várias pessoas se perdem. E isso numa coisa estupidamente gritante. Agora, imagine uma coisa mais suave, um detalhe um pouco mais discreto. A probabilidade é que você não vai enxergar aquilo acontecendo. E isso é perigoso. Imagina que você não percebe uma mudança de um sinal de trânsito, você não percebe algum detalhe. Então a gente tem falhas de percepção muito grandes, principalmente quando a gente foca em um determinado detalhe. Item número 2, memória, né? Como a gente guarda a informação? Como é que os processamentos cognitivos... A gente viu a questão cognitiva de percepção, nós percebemos uma coisa, mas depois que a gente percebe, a gente precisa memorizar aquilo ou comparar com alguma coisa que a gente tem na nossa memória. Então, como é que funciona a memória? A gente imagina que a memória, a gente vai lá e armazena num monte de gavetas e depois a gente recupera isso daí. É isso, mas não é bem isso. Tá? De maneira bem grosseira, a gente pode falar que a gente tem uma etapa de armazenamento e uma etapa de recuperação. Só que isso é muito mais. É muito menos linear esse processo. E, aí, e as estruturas envolvidas elas são mais relacionadas com a gente estar acostumado. Então, a memória ela é impressa no cérebro de uma determinada maneira, e quanto mais você revisita aquela memória, mais aquilo começa a se fixar, tá? Porque a memória ela é feita, de certo modo, na ligação entre os neurônios. Quanto mais vezes os mesmos neurônios se ativam simultaneamente, mais aquela relação fica forte. Quanto mais aquela relação entre os neurônios ficarem fortes, mais aquela memória se torna estável na sua mente. Mas de certo modo, mas de qualquer modo, a gente tem dois grandes tipos de memória: memória RAM e o HD. Literalmente isso. Nossa memória RAM, a gente costuma chamar de memória de curto prazo. Duração completamente limitada, 18 segundos. A gente consegue armazenar mais ou menos 7 elementos. Quem sabe de cor o número do CPF, o número do telefone celular, o nome de solteira da sua mãe, já começa a ficar um pouco difícil. Então, vamos lá. Um CPF aleatório, podem decorá-lo. 178-908-098-54. Se eu pedir para vocês decorarem isso, para vocês digitarem em algum lugar, dá um Alt Tab, então sai dessa tela aqui e vai na outra tela para você digitar, você não lembra mais desse número. Se você gastar um determinado tempo, você consegue começar a decorar. Você pode ir lá, digita, provavelmente você vai errar algumas contas, a gente consegue fazer isso. A primeira questão é que nós decoramos itens. E essa é a primeira coisa para a gente analisar. A gente decora itens, a gente não decora objetos isolados, tá? Então, o que é comum, eu fiz isso, já induzi vocês, né? Todo mundo fala 178 908 098 54. 1, 2, 3, 4 grupos de informação. Então a gente gastou 4 posições da nossa memória, que no máximo vai chegar em 7, tá? Então a gente já gastou 4 delas. Aí você tem que lembrar de dar Alt Tab ou mudar de tela para ir no outro aplicativo. Imagine isso com o número de telefone, né? Alguém fala o telefone para vocês, né? Qual que é o seu telefone? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Você armazena isso na sua memória para você digitar na agenda. Você começa, só que aí você tem que digitar o nome da pessoa primeiro. Aí você digita o nome da pessoa. Na hora que você vai digitar o telefone, você já esqueceu o telefone. Por quê? Porque você se preocupou em abrir o aplicativo da agenda, você se preocupou onde estava aquele ícone do aplicativo da agenda para você poder clicar. Aí você teve que lembrar o nome da pessoa, você teve que ver onde você insere, e se já foram 3, 4 posições de memória, do número de telefone você só lembra os 2 primeiros dígitos. Tá? Porque a memória ela é muito pequena, é muito difícil a gente armazenar muita coisa. Tá?
Outra coisa que o pessoal comentou aqui, a Jussara Matheus, a gente sabe falar o nosso CPF do começo pro fim. Se eu perguntar qual é o teu quarto dígito de CPF, sem se lembrar dos 3 primeiros, quase ninguém vai conseguir falar essa informação, né? Quais são os 2 últimos dígitos, os dígitos verificadores do seu CPF? Ninguém sabe. Você vai ter que falar o teu CPF inteirinho para poder chegar nesses 2. Por quê? O número do CPF, ele não está na nossa memória de curto prazo. Essa memória, algumas pessoas chamam de memória de trabalho, né? Você coloca a informação, você utiliza aquela informação e você esquece. Muito rapidamente você esquece essa informação. À medida que você vai utilizando cada vez mais, a gente consegue colocar essa informação numa memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela tem uma grande duração. A gente consegue armazenar infinito, tá? Se a gente pensar em provavelmente tudo que a gente tenha tempo de armazenar, tempo de vida, você tem, sei lá, vamos ser muito otimistas, 150 anos de vida, né? E vamos imaginar que você já nasceu grande, você já sabe falar, já sabe pensar, tá tudo pronto. Com 150 anos, provavelmente você não vai conseguir esgotar a quantidade de memória que você tem disponível. Então, a gente pode falar que é praticamente infinita. Não tem outra maneira. É repetição e treino. É repetir, 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 repetir. Interessantes, vocês provavelmente não têm a mínima ideia de qual é o número de matrícula seus. Só que como vocês vão começar a utilizar ele várias vezes para escrever um relatório, para escrever em algum lugar, dali a 2, 3 semanas vocês já decoraram. É rápido isso. É um número relativamente pequeno, você tira o 2021 do começo, você tem ali o teu número finalzinho. Ali 6 dígitos, mas você organiza esses em pacotes, é pequeno, é fácil a gente acabar decorando. Qual que é o problema? A gente precisa repetir e treinar. Não tem outra maneira de memorizar alguma coisa. É repetição e treino em cima daquilo ali. Algumas coisas favorecem a gente na questão da memória, tá? A passagem de memória de curto prazo para uma memória de longo prazo, existem várias ferramentas, a gente vai comentar especificamente algumas delas nas próximas aulas, mas praticamente todas elas envolvem repetição e treino, tá? Ou alguma variação disso daí. Como é que a gente favorece a nossa memória? Como é que a gente favorece para não esquecer as coisas? A gente pode ajudar o nosso cérebro, principalmente com coisas que são temporárias, já que a gente tem uma memória de trabalho muito pequena. Colocar lembretes, a gente usar checklists, tentar usar tecnologias minimalistas que têm um mínimo de exigência de informação. Em vez de eu pedir 60 mil coisas para você, eu usar alguma coisa que minimaliza a tua necessidade de pensar. Vários sites começaram a fazer isso agora. Em vez do cara pedir tua senha, você fala, não lembra minha senha. Em vez de, sei lá, esqueci minha senha, aí você vai no seu e-mail, aí você refaz a senha, aí na hora que você refaz a senha ele fala que não pode ser igual à senha atual, você fala, mas é essa? Então, para minimizar isso, alguns sites, o que eles fazem? Você fala assim, olha, não tem a senha, fala, não tem problema. Se você é você tem acesso ao seu e-mail, não tem? Vai lá, pega o código e digita aqui. Então você não precisa lembrar. Se você tem acesso, você lembra do teu e-mail, você vai lá no teu e-mail, você pega o acesso àquilo lá, você vê a informação que eu acabei de mandar para lá, que só você tem acesso, você digita e entra na tua conta. Então isso favorece, porque ele diminui a necessidade que eu tenho de usar a memória, e diminuindo essa necessidade que eu tenho de usar a memória, ele libera a minha memória para outras coisas. Não se enganem, a memória ela é muito mais parecida com músculo do que a gente está acostumado a pensar. Quanto mais exercitar, melhor. Então, quanto mais você decorar, mais fácil vai ser decorar mais coisas, tá? Então, não é à toa que lá no prezinho a tia Fernandes fala pra gente, ó, a tarefa de casa é decorar Batatinha quando nasce se esparra. Tem que semana que vem todo mundo vai declamar o poema da Batatinha. Quanto mais eu decoro, mais coisa eu tenho na minha memória, principalmente de longo prazo, e é mais fácil eu decorar mais coisas. Por quê? Porque essas coisas novas, elas provavelmente vão ter uma sinergia, elas vão bater com alguma memória que eu já tenho. Quando você tenta decorar alguma coisa que tem relação com uma memória que você já conhece,
Isso facilita bastante. Então a gente precisa exercitar a memória, a gente precisa melhorar a nossa memória. Isso é importante. Agora, para a memória de curto prazo, não tem muito o que fazer, tá? Então, a gente tem uma limitação muito dura da quantidade de elementos. É melhor a gente tentar reduzir um pouco isso, minimizar para no dia a dia a gente conseguir ter mais atividades. Terceiro processo cognitivo, atenção. A gente gastar a nossa energia focado em um determinado detalhe, uma determinada informação, ficar ativamente buscando aquilo que a gente está vendo. Então, a gente teve os sentidos externos, geraram sinais elétricos da nossa mente, a gente consegue, a gente vê o processo de perceber que essas coisas estão ali. A gente tem um segundo processo que é memorizar essas coisas, e esse terceiro processo agora é prestar atenção naquilo que está chegando, tá? E a atenção, ela tem também uma questão de atenção seletiva. Ela nos permite, dada uma quantidade estúpida de informações de entrada, ela nos permite filtrar aquilo ali. É isso que está acontecendo com você exatamente agora. Tem muita, mas muita informação, tá? No mínimo, vocês estão na frente de uma tela, que vocês estão tentando distinguir o título em azul, esse monte de imagem que já tem um monte de informação, mais esse cara barbudo falando aqui para vocês embaixo, mais o som que está chegando, mais o som da sua própria respiração que você não estava prestando atenção até 3 segundos atrás, mais o que está atrás do teu celular, do teu monitor, a parede, a cor da parede, a iluminação, a quantidade do que está acontecendo. É coisa demais ao mesmo tempo. Se a gente for prestar atenção em tudo, a gente vai ficar maluco. Então, o cérebro vai filtrar aquilo e vai colocar aquilo que é importante pra gente. Um dos melhores exemplos é isso, é prestar atenção na própria respiração, né? Ninguém presta atenção que tá respirando. Depois que você começa a prestar atenção, é difícil parar de prestar atenção, né? Piscar também. Se você não sabe que você tá piscando até agora. Então, a partir desse momento, você está neurótico, tentando controlar quantas vezes você está respirando por segundo. Se você parar de contar, você para de respirar. E também está preocupado em quantas vezes você está piscando por segundo. Porque senão o seu olho vai começar a arder. E você tem que lembrar de piscar e você tem que lembrar de respirar. Graças a Deus a gente não precisa lembrar de bater o coração. Esse tá 100% automático, né? Imagina você ter que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Não vai funcionar. Mas assim, a gente tem essa questão da atenção. E o que acontece? A atenção é um mecanismo que ela tem um estado ótimo, tá? Ela tem a sua melhor performance com uma quantidade legal de informações acontecendo ao mesmo tempo. Aumenta isso. Você vai ficar estressado, vai ficar nervoso e vai perder coisas. Você vai começar a perder informação. Alguém já tentou ver algum jogo, algum esporte que não conhecia? Principalmente esportes que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Futebol americano. Se você não está acostumado, se você nunca viu, a primeira vez que você vê futebol americano, você fala assim, desiste. Você não tem ideia do que está acontecendo, né? Tem gente que fica assim com futebol normal. Também, Renan, eu concordo contigo. Futebol não vai explicar a regra da. Domingo, meu sogro, eu tava assistindo com ele, meu sogro virou e falou assim: não, porque agora mudaram a regra do impedimento. E. Peraí, eu não entendi a anterior, agora ficou mais. Assim, é muita coisa. Qualquer coisa que você vai ver que é diferente, que você tem que prestar atenção em muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você vai ficar exatamente isso, ansioso. Se isso começar a aumentar muito, vai ficar com medo, com pânico, até nível de choque e travar. Acontecendo coisa demais, a resposta física é desliga porque não tá dando conta. Por outro lado, a mesma coisa. Alguém aqui no chat comentou, né? Eu já tentei assistir golfe, né? Tentem também assistir. Qual que é o outro? Beisebol. Adrenalina zero. E aí o que acontece?
você começa a ficar desinteressado, começa a ficar entediado, e quando as coisas acontecem, você não enxerga. Tá? Tem uma experiência que o pessoal faz que eles pegaram um relógio, ele tem um relógio lá e estão os ponteiros do segundo andando, e ele fala para a pessoa assim: olha, monitora para mim, esse relógio está com problema. Toda vez que, de vez em quando, ele pula 2 segundos, em vez do ponteiro de segundo pular de 1 em 1, ele pula de 2 de uma vez só. Você monitora para mim quantas vezes isso acontece? Quando esse efeito acontece com uma frequência razoável, sei lá, uma vez a cada 10 segundos, uma vez a cada 5 segundos, a pessoa fica lá contando, é razoável. Se isso fica muito devagar, acontecer uma vez a cada 2, a cada 3 minutos, aquilo começa a ficar entediante e a pessoa não percebe mais que aquilo acontece quando aquele evento acontecer. E se ficar muito rápido, você também começa a perder porque você não está conseguindo acompanhar a velocidade. Então os dois lados são ruins. Como é que a gente mantém um ponto ótimo, tá? É um caminho de... Existe toda uma teoria aí de estudo na área de psicologia especificamente para isso. Mas o que a gente tem para pensar é, se eu não estou conseguindo aprender, pode ser porque eu não estou conseguindo ter o nível de atenção adequado. Ou porque tá chato demais, às vezes a matéria é muito morosa, é muito devagar. O que você faz? Liga o som. Você tem uma atividade, e isso é comum. Vai limpar prato. É chato, fica lá na pia, não tem nada para fazer, parece que cansa. Você liga o rádio, você tem uma coisa a mais para te entreter, né? Então você tem mais estímulos, e a grande questão é essa: você aumentou o nível de estímulo e agora tá legal. Você tá prestando atenção na música, ou tá prestando atenção na rádio, no jornal do rádio, e enquanto você tá fazendo uma outra atividade. Agora, tenta estudar. Ficar ouvindo aula enquanto você está tentando fazer outra coisa. Uma das coisas você vai desligar. Você vai ignorar a aula, vai me ignorar aqui, ou você vai ignorar o que você está fazendo. Então começa a ter estímulo demais, a gente não consegue dar conta. Qual que é o ponto ideal? É uma margem grande, não tem um ponto ideal padrão para todo mundo, mas é interessante saber isso para você conseguir se organizar melhor e tentar entender qual desses caras pode ser mais eficiente. E fala assim, ó, será que não é esse um dos problemas que está acontecendo? A apresentação é exatamente assim também. Se a gente for dar uma apresentação normal, aqui o professor começa a falar, 20 minutos depois, ninguém mais está prestando atenção. Aí, de repente o professor falou assim: olha, então pessoal, concluindo, e todo mundo, opa, peraí, tá terminando, deixa eu ver o que eu perdi de informação. Né? Isso é a curva normal de uma apresentação. O que a gente tenta fazer? Tenta contar uma piada sem sucesso. Tenta contar uma segunda piada sem sucesso. Aí você conta a terceira piada com sucesso, mas tá todo mundo dormindo e ninguém prestou atenção nisso. Sim, isso foi uma piada sem graça. Ou seja, você tenta criar elementos, mudanças que tragam à tona a atenção novamente da pessoa. É o que eu faço, por exemplo, quando de vez em quando vocês estão olhando aqui, tá, beleza? De repente aparece um slide inteirinho azul. Peraí, o que mudou? O que tá acontecendo? Ah, tá mudando de tema. Então você recupera um pouco aquela atenção perdida. E aí, na hora que a gente volta, você volta a ter um pouco mais de atenção. Não dá para manter 100% o tempo inteiro. Então você vai perder informação. Aula do jeito que a gente está fazendo aqui é um péssimo negócio. Tá? É uma maneira horrível de passar informação porque a gente perde muita coisa. A gente consegue passar muita informação junta em um pouco espaço de tempo. Por isso que é interessante a gente ter os exercícios, ter outras atividades que vão nos ajudar a memorizar aquele conteúdo. Então a aula é um bom ponto de partida. Se você depende da aula para aprender, tem coisa errada aí. Ou você está num nível evolutivo dentre os seres humanos completamente diferente. Então você olha para sua mão aí, você tem 12 dedos em cada mão, você tem mais um olho na testa. Ou você é um ser humano normal, então você está se enganando achando que só olhar a aula vai resolver o problema. Então, a nossa capacidade de se manter vigilante, ela é muito ruim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Outro exemplo, hipnose de rodovia. Alguns de vocês estão começando agora a tirar carteira, alguns já tiraram a carteira, não? Mas perguntem
para os pais de vocês, tá? Pai, por acaso, você já foi viajar algum dia e de repente você tá viajando, de repente você fala assim, peraí, será que já passou o pedágio? Como assim será que já passou o pedágio? Você tá. Ou você estava no carro, o pai de vocês já perguntou alguma vez isso? Ô, pessoal, pera, onde é que a gente tá? Será que já passou o pedágio e tal? Não? Como assim será que já passou o pedágio? Você parou, você tirou dinheiro, você pagou, você ainda contou a piada sem graça pra moça. Como assim você não lembra do pedágio? Você dirigiu através dele e você não viu, você não tem memória de que aquilo aconteceu, tá? Isso a gente chama de hipnose de rodovia. E é comum, tá? Os motoristas entram no modelo automático e simplesmente esquece que aquilo existe, tá? Isso atrelado, se trouxer a questão de sono, a questão de viagem muito reta, onde o cara não tem informação nenhuma, não tem nada acontecendo, e tá todo mundo dormindo no carro, isso é mais grave ainda, porque é extremamente desinteressante. O cérebro fala, não tem nada acontecendo, pode desligar, vamos economizar energia, tá? Então isso é muito grave. A gente tem que tomar um cuidado bastante grande. Quase impossível na 381. Mais ou menos, né? As curvas não nos deixam dormir, né? Mas em termos de obviamente, com o sono piora. Então, mesmo que você tenha uma reta ali de 50 metros, com sono, você entra na hipnose de rodovia muito muito rápido mesmo. Um exemplo de como a nossa atenção é fantasticamente ruim. Esse aqui é um exercício bem legalzinho dessa. Vamos lá. Primeiro, vamos ler o mais rápido possível. Vou pedir para vocês fazerem isso com calma. Vou ler a primeira linha e vocês continuam o resto. Vermelho, amarelo, azul, verde. Sem problemas. Todo mundo conseguiu acertar tudo. Vamos agora ver o nome das cores. A gente tem verde, azul, vermelho, amarelo. Tranquilo? Agora eu quero que vocês falem o nome da cor. Azul, vermelho, amarelo, verde. Quem conseguiu acertar alguma dessas últimas? É extremamente difícil. Normalmente você vai chegar com assim: azul, azul, amarelo, verde, amarelo, vermelho, azul. Você começa a ler as palavras. Sim, dá uma travada. Isso que eu estou aqui olhando para você, te julgando, querendo saber se você consegue ou não. E você se esforça além do comum para conseguir fazer isso. Imagina no dia a dia. Isso pode nos atrapalhar. Isso nos atrapalha. Então, se a pessoa fizer isso intencionalmente, num contexto onde você não está esperando, você vai errar. Você vai errar. Você vai esquecer completamente, tá? Não tem como a gente acertar. O nosso hardware, o hardware do ser humano é muito ruim. Isso é chamado de efeito Stroop, né? Essa questão de prestar mais atenção no texto do que na cor. Quando você tem duas informações contraditórias, aquela informação que você está mais acostumado, ela está impressa no cérebro de maneira mais forte e você acessa ela primeiro. E as informações são contraditórias. Você pode ter casos, por exemplo, do mesmo efeito aqui. Se a gente pegar, por exemplo, pessoas que é difícil você ter o ser humano que não trabalha com linguagem, que não usa isso no dia a dia. Mas caso você tenha, vamos pegar um Salvador Dalí, algum pintor extremamente excêntrico, que não gosta de conversar com os outros e o mundo dele é a pintura, é possível que ele vá fazer esse terceiro aqui sem problema. E ele vai ter problema se você inverter, pedir para ele ler o texto ao invés de falar o nome da cor.
porque é aquilo que ele está mais habituado, é aquilo que é mais comum para ele, tá? Então, e isso acontece porque o nosso hardware, o hardware do ser humano, né, é muito ruim. Então a gente tem que tomar um cuidado e, e, e esse é um problema que a gente pode ter no processo de aprendizado, tá? Você está prestando atenção em algum detalhe, e não é questão de você tem um é errado, o outro é certo e tá contraditório do jeito que tá aqui. Mas às vezes o detalhe que você tá prestando atenção não é o mais importante. Então às vezes você estuda, você realmente se foca, você estuda naquilo e parece que não teve efeito. Porque você não conseguiu identificar o que é a questão mais importante, o que é que eu quero prestar atenção. Aquilo acabou te enganando de alguma maneira. Nosso quarto conjunto de processos eram os processos de ordem superior. O que é isso? É um processo de maior complexidade, onde a ideia é a gente pegar essa informação, através da percepção e da atenção, a gente assimila isso num outro tipo de informação, a gente consegue armazenar isso, a gente dá significado para isso, né? A gente gera então uma outra informação, e aí, por fim, a gente tem uma ação física ou mental. Nesse processo, a gente tem uma tomada de decisão. A gente resolve fazer alguma coisa. Então, esse processamento de ordem superior, um dos primeiros deles é a questão da tomada de decisão. A gente vê um problema e a gente quer chegar no objetivo. Então, através dos nossos sentidos, nós percebemos o mundo, nós percebemos os detalhes, como as coisas acontecem. A gente tem na nossa memória o objetivo, o que a gente quer fazer, e é literalmente tomar uma decisão que nos permita chegar nesse objetivo. Só que a gente pode tomar decisões não ótimas, onde eu gasto tempo, tá? E eu não chego naquele meu objetivo. Quer dizer, eu demoro muito para chegar naquele objetivo. E eu posso tomar, às vezes, alguma decisão que eu não consigo chegar no meu objetivo. Então a gente simplesmente não consegue atender isso, tá? E por que a gente tem problema na hora de tomar decisão? Tempo de reação, estresse, fadiga e sobrecarga. Se você está estressado, se você está fadigado, se você está com uma alta sobrecarga, se eu exijo uma resposta muito rápido, você pode não conseguir considerar com calma todos esses 3 caminhos e conseguir ver qual deles é o melhor. E aí depois você fala, nossa, como é que eu fiz isso? Cara, é impossível. Como é que eu errei isso na prova? Né? Porque durante a prova você está com o tempo rodando, você está extremamente estressado, está fadigado, porque você ficou estudando até os últimos 5 minutos antes da prova. Isso já adianta, não funciona, tá? E extremamente sobrecarregado. 500 provas ao mesmo tempo, 500 coisas para entregar ao mesmo tempo, porque você não se organizou e tentou entregar mais cedo. E simplesmente você não toma a melhor decisão. Você não toma uma decisão adequada para aquela situação. É o caso um dos problemas de comunicação e tomada de decisão, né? Na Europa, na França, não sei se é França, Inglaterra, algum país europeu, desses países evoluídos, tá? Não estamos falando de Lituânia, de Estônia, não. País de alto nível, com governo estabilizado, democracia rodando há muito tempo. O pessoal fez uma licitação para comprar trem que anda no trilho, e alguém, na hora de olhar os preços, alguma coisa, cotou o valor errado, cotou alguma coisa errada. Em vez de comprar um trem que entre os eixos tem 1,5 m, eles compraram um que tinha 1 metro. Depois de 5 anos, chegaram, sei lá, 800 trens ao custo de alguns bilhões de euros que não serviam, que não encaixavam no trilho que tinha instalado. Aí ou você troca todos os trens ou você troca todos os trilhos. Problemas de tomar decisão, porque não, tem que terminar rápido esse processo, vamos só olhar preço, não vamos analisar outras coisas, não vamos ver com calma. Pode ter uma série de situações que te levam a uma tomada de decisão errônea. Na prova isso é muito comum, né? Porque eu não consegui bem na prova. Por quê? Porque você não consegue analisar as diferentes opções, você não consegue tentar entender o que está acontecendo para tomar a melhor decisão. Por isso que às vezes
ler a prova inteira de começo a fim, gastar um tempinho lendo o enunciado, antes de fazer qualquer, ler o enunciado, sublinhe no enunciado o que tá acontecendo, o que ele pediu, e ler aquilo com calma te ajuda ao longo da leitura, até mesmo fazer uma semi-leitura em voz alta. Você lê, óbvio, você não vai ler em voz alta, tá todo mundo fazendo prova, né? Mas você lê aquilo como se você estivesse lendo em voz alta, com calma, olhando, fazendo as pausas, como se você fosse falar, respirando onde você iria respirar. Aquilo te dá tempo de visualizar e de tentar buscar na memória quais seriam todos esses caminhos. E ao final daquilo, você consegue entender a melhor estratégia. Abraham Lincoln, acho que é Abraham Lincoln, um dos presidentes americanos, ele falava assim, ó, se você me der 4 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar as 3 primeiras horas afiando meu machado. O tempo que a gente gasta tentando entender o problema aqui nos ajuda imensamente na resolução. Porque a gente pode, pelo menos, cortar aqueles caminhos que não vão dar em lugar nenhum. A gente talvez escolha um caminho que vai gastar muito tempo, mas a gente consegue chegar no lugar. O ideal é a gente conseguir num tempo adequado. Então, para isso, eu tenho que ter calma, ler o exercício. Não entendi direito? Passa pro próximo, mas aquele exercício ficou na tua mente. Lê o próximo. Se de cara não sacou, e não é simplesmente chegar, e aí a questão de tomar decisão com pressa, com estresse, sobrecarregado. Você olha e fala, não, tem que fazer exercício. Não, é por aqui. A primeira ideia que vem na tua cabeça, você começa a discorrer, você começa a analisar. A primeira ideia que vem na tua cabeça, você já começa a trabalhar. Isso vai te atrapalhar. Porque talvez você acertou a ideia, talvez não. E se você tivesse gastado mais 30 segundos naquela questão a pensar, ou falar assim, não, tô na dúvida, eu tenho uma ideia, mas não sei se ela é melhor, deixa eu ir para as outras, e o teu cérebro vai ficar matutando aquela ideia, vai ficar processando aquilo ali. Na hora que você volta, terminou de ler a prova inteira, na hora que você volta pro primeiro exercício, você fala, deixa eu olhar com calma, realmente esse caminho eu acho que a gente vai ter um problema, tem essa outra opção aqui, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas isso é um processamento de ordem superior. Segundo processamento de ordem superior, raciocínio indutivo. É assim, sempre foi assim, sempre fiz assim, eu fiz assim, meu pai fez assim, minha mãe fez assim, meus tios fizeram assim, então eu vou fazer assim e vai dar certo. Provavelmente, para a maioria das coisas do mundo real, isso vai acontecer. Qual que é o problema? Nós somos muito bons em achar padrão. Muito bons em entender padrão. E o problema é que a gente aplica padrões de uma área para padrões em outra área, né? Então, você abriu um jogo pela primeira vez. Tem a mínima ideia do que faz ali. O que você vai fazer? Identificar na interface quais são os símbolos, quais são os elementos que parecem que são iguais aos dos outros jogos. E aí você fala, aqui deve fazer isso aqui deve fazer tal coisa, isso aqui deve funcionar assim. E aí você testa, né? A gente pode testar, né, experimentar aquela interface pela primeira vez e cometer um erro. Por quê? Porque a gente está fazendo um raciocínio indutivo. A gente está tentando analisar o que aconteceu para a gente tomar uma decisão em como aquilo deve estar funcionando, né? Então, o Lucas comentou que é princípio de usabilidade. Exatamente. A ideia da usabilidade é tentar deixar o mais mastigado possível, que a coisa flua o mais normal possível com relação ao que a pessoa está acostumada no mundo real. E nós temos, por exemplo, diferenças de culturas. Então, se eu falo para você, se eu apresento uma determinada interface para você utilizar, você vai tratar ela de uma maneira dependendo das cores que ela tiver ali. Se você vai para outra cultura, a pessoa vai tratar diferente as mesmas cores, o significado é completamente diferente. Se eu não me engano, na cultura japonesa, o branco é luto e não o preto. Então, se você precisa tomar uma decisão rápida do que fazer em uma determinada situação, a cor daquilo ali vai impactar a maneira com que você processa, que você induz a resposta que você vai tomar.
Aqui tem um exemplo legal. Estavam então aqui no meio da... Alguém comentou, mas eu acho que é no meio da Fernão Dias, não é no meio da Dutra. E a minha esposa estava nesse carro como passageira. O motorista tá aqui, então, aqui o motorista do lado, ela tá aqui de passageira. E aí ela, quero carregar o meu celular, né? Vou pegar o carregador, belezinha e tal. O que que ela fez? Ela procurou no console onde é que tava o buraquinho de isqueira. Ela achou aqui nessa setinha vermelha esse buraquinho redondo. Ela foi lá, apertou. Falou assim, tá escrito power, né? Tá escrito power ali. Ela apertou o botão para poder tirar a tampinha e encaixar o carregador. Esse é o botão power de ligar o carro. Então ela apertou o botão, de repente, corta o motor, o carro andando em marcha sem motor. A motorista olhou pra ela, o que aconteceu? O que aconteceu? O cara foi lá, apertou o botão de novo, ligou o carro e continuou andando, né? Sem acidentes graves, graças a Deus. Mas o que? Ela desligou o carro porque ela falou assim: redondo, pequenininho no meio do console é carregador. Escrito power é o carregador. Quem que vai escrever power pro botão de ligar o carro e colocar no mesmo lugar onde, historicamente, nos últimos 150 anos da indústria automotiva, a gente usou para colocar o isqueiro? Então, a indução nos levou a um processamento errado. Nos levou a uma ideia errada. E essa é uma limitação que a gente tem, tá? A gente vai fazer isso o resto da vida. Se nós nos concentrarmos, a gente consegue brigar contra essas características, contra essas limitações que nós temos. Mas a partir do pequeno instante que a gente voltou a entrar no automático, é isso que vai reger a maneira com que a gente pensa, que a gente processa a informação. E por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essas questões automáticas podem estar impactando no quão bem ou quão mal a gente consegue aprender as coisas. Por fim, a questão das saídas, né? Como é que a gente dá resposta para o mundo? Então a gente absorve todas aquelas informações e processa através de indução, através de tomada de decisão, compara com o que a gente tem na nossa memória. Dependendo do quanto tempo a gente está naquela atividade, a gente pode começar a ignorar algum detalhe, o nosso nível de atenção vai baixar. Mas a gente passou por esse processamento, a gente entrega normalmente uma resposta motora, a gente toma uma determinada decisão. E algumas coisas, elas regem de maneiras automáticas. Todo esse processo de ver alguma coisa, procurar aquela informação, olhar aquela informação, analisar, processar, inferir alguma coisa, tomar decisão e atuar, às vezes isso acontece em milésimos de segundo, dezenas, centenas de milésimos de segundo, não chega a segundos. São respostas extremamente automáticas baseadas naquilo que a gente está acostumado. Um exemplo, você pisou em alguma coisa estranha, você tirou o pé, e aí você viu quer dizer, você pisou, você sentiu alguma coisa estranha, a pisada não ficou legal, e aí você enxerga. Vamos lá, onde está a cabeça da cobra? Você tirar o pé o mais rápido possível. Na esquerda ou na direita? É uma corda. Não, isso mesmo, não é uma cobra. Eu duvido que ao pisar, bater o olho para trás, você não vai pular para trás. Na hora que você bater o olho para baixo, você não vai pular. Porque é automático. A gente achou um padrão, a gente identificou e a gente tomou uma decisão quase que instantânea, tá? E isso acontece. Normalmente as respostas são motoras, mas a gente pode entrar num processo automático de tomada de decisão, de geração de novo conhecimento. Lembra quando eu mostrei, acho que na primeira aula, aquele loop de linguagem onde eu analiso, eu pego uma informação que eu tenho, eu reflito sobre aquela informação, tomo algumas decisões e ao terminar eu devolvo para minha memória uma nova informação. Se você fizer isso no automático, você pode chegar a conclusões erradas. Por quê? Porque é a conclusão automática que você está tomando. E aquilo vai fazer, você vai passar a acreditar em uma coisa que não existe, uma coisa que não é real ou que não é a maneira correta, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essas questões.
É extremamente importante o feedback, tá? A gente precisa ter resposta se aquilo que está acontecendo está bem ou não. Isso aumenta fantasticamente a nossa capacidade de usar equipamentos. Então, no começo, por exemplo, celular, nas primeiras versões de celulares 100% touch, eles tinham eles falavam de feedback apático. O que é isso? Na hora que você apertava na letrinha, ele tremia. Então, cada vez que você apertava numa letra, ele tremia para mostrar para você que ele reconheceu que você apertou a letra e que ele entendeu o resultado. Porque no teclado físico você ouve o clique, né? Você sente a depressão da tecla. Então, não tinha isso no teclado só com tela. Então, o que os caras inventaram? Cada vez que você for apertar, o feedback dele vibrando, falou, opa, eu entendi, mais um comando. Isso é bom, principalmente o pessoal que não tem costume, ou que está muito acostumado com o tipo de teclado, essa transição é boa. Por quê? Porque ele está acostumado com esse feedback. Quando a gente começa a trabalhar com o celular de tela e tudo que você conhece é o celular só touch, isso já não é tão importante, porque você está acostumado a apertar e saber que tem um certo delay até a letra aparecer, mas você não, aquilo não passa a ser impeditivo para você. Não é que você vai apertar, não aconteceu nada, peraí, o que aconteceu de errado? Não. Normalmente você aperta, não aconteceu nada, você continua digitando normal, você fala, daqui a pouco aparece a mensagem inteira ali. Né? Você está digitando, a letra não está preenchendo, não está escrevendo, mas você sabe que o celular, que o computador está processando, daqui a pouco ele termina de colocar as letras de uma vez. E aí acontece, né? Tá digitando no Word, ele para, você continua digitando, de repente gospe um tantão de texto. A gente começa a acostumar com isso. Mas o feedback ele é muito importante. No processo de aprendizagem, então, é fundamental. Eu aprendi bem ou não? Eu realmente consegui aprender isso ou não consegui aprender isso? E um dos erros que nós temos de maneira estrutural, então não é pessoal de cada um, é maneira estrutural, é esperar a prova para saber se a gente está entendendo ou não a matéria. Então, seria muito bom se a gente conseguisse criar estruturas onde toda semana a gente soubesse, ó, isso até aqui eu consegui entender, até aqui eu consegui entender. Se você não tem esse tipo de feedback, você pode achar que tá indo tudo bem e não tá, ou achar que não tá indo bem, mas tá. E aí você fica ansioso, nervoso, chega na prova, você vai mal e fala, tá vendo? Realmente eu não aprendi nada. E ao contrário, você tava aprendendo bem, a tua mente tava indo bem, mas você ficou nervoso porque você não sabe que você entendeu o conteúdo, e aí o teu nervosismo que te atrapalha na prova. Não é o fato de não conhecer o conteúdo. Então, o feedback, ele é muito bom. Como é que a gente faz isso? Melhor maneira, estuda em grupo. Bate um papo com outro pessoal, quem quer revisar a matéria e tal, de preferência não antes do dia da prova, né? Que não para fazer a prova funciona, mas para aprender não funciona. Então, vamos estudar uma vez por semana, meia hora, tá? E aí você explica para outra pessoa o que você entendeu da matéria. E aquela outra pessoa vai falar assim, cara, eu acho que você viajou, não é isso não, é tal coisa, né? Qual que é a chance de vocês dois estarem errados? Chegarem a mesma conclusão errada? É metade a probabilidade. Qual que é a chance de vocês 4 ou 5 chegarem à mesma conclusão errada? Vai diminuindo cada vez mais. Tá? Então, essa interação é importante. Você consegue se acompanhar mesmo que você não tenha acesso, por exemplo, ao professor. Eu apresento para todo mundo, por exemplo, não é o Coursera, é o Khan Academy. Khan. Cadê aqui? Minha caligrafia fantástica. Eu acho que é esse aqui. É khanacademy.org, alguma coisa assim. Lá tem um curso de cálculo inteirinho, com vídeo, com exercício, em português. O que é legal? Você vai lá, você vê um videozinho de 5 minutos, 10 minutos sobre um conteúdo. E depois disso, ele te dá um exercício. Você vai lá e fala se você sabe, se não é, tal. Então, assim, é muito legal porque os exercícios, como eles são de cada uma das aulas, você consegue saber se você entendeu aquilo ali ou não.
Então, esquece os enunciados. Você vai estudando pelo curso que vocês estão fazendo, né, com a Gisele, e vai lá para fazer os quizzes, para fazer os exercícios, para saber se você está entendendo ou não o conteúdo. Tá? Mas é importante a gente conseguir ter feedback. Algumas conclusões, então. Esse é o processo que nós temos, tá? E esse processamento cognitivo, sim, Lucas, é de graça, 100% de graça. Português, alguém comentou aí, é dublado, sim, é o Goku que dubla vários dos vídeos. Tem alguns vídeos que a voz do cara é igualzinha do dublador. Mas, então, de gratuito, vale a pena fazer para quem tiver preocupado com a questão de cálculo. Khan Academy é um curso legalzinho, tá? Principalmente para quem não sabe falar inglês. Se você souber falar inglês, o EDX e o Coursera tem alguns cursos um pouquinho mais polidos. Alguns são gratuitos, alguns são pagos. São um pouquinho mais polidos, até principalmente os pagos. Mas assim, em termos de conteúdo, o Khan funciona muito, muito, muito bem, tá? Eu acho que vale a pena acompanhar com ele também. Então, esse é o nosso processamento, o geral, então, do nosso processamento cognitivo, né? E é a maneira que a gente aprende. Então, a gente aprende recebendo informações externas, normalmente, e aí aqui, para a gente juntar com o conteúdo anterior, né? Opa. Cadê você? Normalmente, através do PTBR, né? A gente lê, a gente estuda, a gente escuta em português. Então, eu preciso conhecer bem a linguagem para eu conseguir receber esse estímulo de entrada, perceber o que ele é. A gente tem que fazer um certo esforço. Existem metodologias para nos ajudar a manter um nível de atenção durante todo o tempo. A gente conseguir comparar isso com as informações que nós temos na memória. Então, de nada adianta eu falar para vocês um conteúdo que eu uso termos que vocês não conhecem, que não estão na tua memória. Primeiro você tem que colocar aqueles termos na sua memória para depois você conseguir comparar aquilo com a ideia que eu quero dizer. E depois que você recebeu as ideias, a sequência das ideias, você consegue começar a inferir sobre o que aquilo quer dizer, você começa a conseguir tomar decisões baseado naquela informação e de posse disso você consegue ter uma saída que normalmente são respostas motoras, mas no nosso caso, no estudo pura e simplesmente, podem ser novas informações, criação de novas memórias. Então esse é o processo que a gente tem que entender. Então agora eu acho que a gente termina essa aula entendendo um pouquinho melhor como a sequência, como é que o nosso cérebro funciona, quais são as etapas e o que a gente pode fazer e quais são as limitações. Então não adianta querer ler 5 livros ao mesmo tempo, não vai funcionar, você tem uma quantidade limitada de memória. Não adianta virar e falar assim, eu vou estudar, eu vou ficar o dia inteiro estudando cálculo. A gente não consegue ficar atento durante muito tempo, 20 minutos normalmente já era, entendeu? E não é só ouvindo a apresentação não, se você sentar para ler um livro, 20 minutos depois você não consegue mais continuar lendo aquilo, tá? Não, mas eu sento para pegar um livro, às vezes eu fico o dia inteiro lendo, Rodrigo. Mas o livro ele é dividido em capítulos, ele tem, ele fecha arcos, ele abre arcos, então você muda aquele estado mental seu. Você tem mini pausas. Terminou um capítulo, você respira, normalmente você para pensar o que aconteceu, você fica curioso, você tá mas essa mudança gera para você um novo boost de atenção que você vai consumir ao longo do capítulo. Duvida de mim? Simples. Vai lá, digita no Google Constituição Federal de 1988. Começa a ler e eu quero saber semana que vem quantos artigos vocês conseguiram ler em sequência antes de dormir. Tá? Dos, sei lá, 200 milhões de artigos, adendos e correções que você tem na Constituição Federal. Por quê? Porque é só um bando de informação em sequência, não necessariamente relacionada, sem pausa, que pra gente manter o nível de atenção é difícil. Mas como é que a gente faz um curso de direito para poder aprender a legislação, a Constituição? A gente separa em blocos. Olha, vamos tratar agora da parte da Constituição, que fala dos direitos do ser humano. Vamos falar agora da parte da
Constituição que fala da construção de pessoas jurídicas, de empresa. A gente separa por temas e trata aquilo dentro de um contexto, amarra aquelas informações, a gente traz outras coisas que nos ajudam a colocar. Agora, pegar do começo ao fim é muito difícil, tá? Assim, a gente vai aproveitar muito pouco. Então, esse é o processo que a gente consegue, é o processo que a nossa mente faz. Eu tô virando muito fã de TED Talk, tá? Tem bastante coisa legal, são normalmente palestras bem interessantes, tem um formato bem legal. Se vocês não conhecem, vale muito a pena começar a olhar. E a partir de agora, várias coisas que eu vou colocar como materiais extras, algumas palestras TED Talk. Essa aqui do Caio é bem legal. Ele é um mágico, e aí ele vai comentar sobre como funciona os pontos cegos. Por que ele consegue fazer mágica e nos enganar. E assim, é ridículo o quão ruim nós somos, tá? Ele faz as mágicas e aí você fala, realmente, é impossível fazer o que ele tá fazendo. Isso é mágica. Não é mágica. Se isso é real, tá acontecendo, tá? Das duas, uma. Ou a gente não entendeu o que aconteceu, ou acabamos de identificar um milagre. Não tem meio termo. Então, o que ele faz é se utilizar dos pontos cegos. E o ponto cego não quer dizer assim, lá no canto da tua visão eu vou fazer uma coisa que você não vai ver. Eu vou esconder alguma coisa, eu vou fazer escondido. Eu preciso ter um nível de habilidade muito grande para esconder alguma coisa que eu vou fazer. Não, a maioria de vocês passou um gorila e vocês não viram, né? Então, justamente essa questão. Ele consegue criar algumas distrações, ele consegue criar algumas situações que ele modifica, ele sabendo do teu limite de quantidade de coisas que você consegue guardar ao mesmo tempo, do teu limite de capacidade de prestar atenção ao longo do tempo que isso vai diminuindo, ele utiliza desses recursos e fala, esse vai ser o melhor momento para fazer tal coisa que ele não vai prestar atenção, ele não vai estar entendendo o que está acontecendo. Então, os mágicos, eles não fazem as coisas escondidas. Eles fazem muito às claras, mas em momentos que a gente não tá esperando que aquilo vai acontecer. Então, pra gente entender um pouquinho mais essa questão de pontos cegos, isso é bem interessante. Muito obrigado. Fechamos, então, essa questão das limitações. Agora sim, na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai tratar um pouquinho sobre a memória em si. O que é a memória, como ela funciona, como é que a gente pode melhorar a memória e começar a tratar de algumas coisas nessa linha dentro da ideia de aprendizagem. Certinho? Muitíssimo obrigado, pessoal, e até segunda que vem, então.